Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui na bancada do Panorama, nesse comecinho de semana, o Cassiano Jung. A gente vai falar, ele é o coordenador do Departamento de Serviços Urbanos da Prefeitura de Lajeado, e a gente vai falar, entre outros assuntos, sobre as roçadas. Cassiano, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia Moisés e Aline. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bem, então, estamos aqui hoje postos aí para tratar sobre esse assunto de roçadas, que nessa época ele é tão intenso, né? E a vegetação cresce numa velocidade bem grande. A gente tem que estar atento e a postos para poder atender o mais rápido possível nas condições que nós temos, né? Cassiano, eu começo lhe perguntando qual é o cenário. A gente recebe aqui inúmeros comentários da audiência sobre esses terrenos que, obviamente, são de propriedade de alguém, mas que ali ninguém mora, e que aí tem essa dificuldade. O morador faz aquele protocolo, abre o protocolo, e não se tem um prazo estabelecido para aquela limpeza acontecer. Qual o cenário da cidade? Isso realmente é uma frequente nos bairros aqui de Lajeado? Para nós, a gente é a ponta final, né, da execução desse trabalho, porque a gente executa em áreas públicas e em vias, né? Então, quando são terrenos particulares, então existe um regramento, né? A pessoa que vê, que tem um vizinho, que tem um terreno lá que não cuida, ele faz o comunicado, a solicitação na Secretaria do Planejamento, e lá então os fiscais notificam, né? Tem todo um prazo, é burocrático, né? Então, é notificado então, o proprietário do lote, ele tem um prazo para executar. Se ele não executa, daí a Secretaria do Planejamento encaminha para nós, para a gente poder fazer a roçada do terreno, para depois, então, que a gente executa, a gente informa a Secretaria do Planejamento, foi executado, existe um processo lá, né, interno, então executamos, daí a CEPLAN encaminha para a Secretaria da Fazenda, então, que nós executamos a roçada, e a prefeitura, então, vai cobrar desse proprietário desse lote, né? Todo esse processo não tem um prazo específico. Não se sabe ao certo. Protocolei hoje, se o morador notificado não fizer sua limpeza, em meio ano, por exemplo, o terreno será limpo. Não se sabe ao certo esse prazo. Olha, quando chega para nós, a gente tá bem em dia. O que acontece é que as pessoas reclamam e a solicitação não é feita. Uhum. Então, a gente não tem 10 pedidos por mês de terrenos, né? Então, sempre quando chega para nós, a gente executa em uma semana, 10 dias no máximo, a gente executa. Uhum. E já está respondendo à Secretaria de Planejamento que foi feita a roçada do terreno, né? Então, para nós não é uma frequência grande isso aí, né? Cassiano, só para exemplificar para a nossa audiência. Por exemplo, eu tenho um terreno, vamos tentar criar aqui um cenário subjetivo, mas que deve acontecer. Eu tenho um terreno baldio do lado da minha casa. Uhum. O dono, que é a Aline Silva, ela não limpa esse terreno. Eu preciso ir pessoalmente ou eu posso fazer por sistema essa notificação ou essa denúncia de que o terreno não está sendo limpo? Pode ser diretamente protocolo encaminhado para a Secretaria de Planejamento, né? Uhum. Solicitando, então... Mas aí é por telefone? Onde é que é? Pelo site da Prefeitura, tu consegue abrir um expediente, né? Tá. Então, existe o prazo para o proprietário atender, né? E daí, qual é o prazo dele? 15 dias. Opa! Ele tem que atender. Ele não fez. Daí a Secretaria de Planejamento vai lá conferir se ele não fez. Daí eles encaminham para nós, então, foi notificado, então ele não executou. Daí eles encaminham para nós, eles dão mais uns 15 dias, né? E daí, em questão de um mês, esse processo todo ele já está concluído. Então, questão de notificação, questão de execução e para cobrança. Não existe multa. A cobrança é a multa, né? Sim, o proprietário tem que pagar depois. A cobrança pela limpeza, é somente isso. Existe um valor já estipulado, né? Uhum. Através do decreto lá que... Qual é que é o valor, Cassiano? É um valor por meta, eu não tenho esse valor agora. Mas a Secretaria da Fazenda tem, então, que é um valor maior do que se fosse contratar alguém para fazer, né? Então, esse seria basicamente então, a taxa, uma multa, né? Pela não execução da limpeza, né?
O que nos leva a acreditar, né, que nós temos mais pessoas, de fato, falando e reclamando e pontuando quando nós temos aqui uma entrevista ou a fala sobre isso, do que, de fato, fazendo o protocolo. Sim. Porque se o processo não é tão complicado assim, a gente recebe aqui, por exemplo, faz 1 ano que o terreno aqui do lado da minha casa não é limpo. A gente sempre orienta a audiência, questiona, né? Foi feito o protocolo, então me parece que tem muito menos protocolo do que reclamação que chega por aqui. É o que a gente entende também que seja isso, né? O que acontece, só para esgotar esse assunto, o que acontece, né, Aline? A maioria das pessoas, nós somos aqui uma região pequena, então nós estamos numa cidade, por mais que Lajeado já tenha 100 mil habitantes, mas é uma cidade ainda considerada pequena, média. As pessoas se conhecem. E daí tu não quer daqui a pouco, a gente não quer se incomodar com o proprietário, e daí tu acaba não notificando, mas fica ali aquele mato, né? Aquela sujeira. No momento que aparece um nome lá, o fulano lá, que é meu vizinho, me denunciou, né? Daí, gera um desconforto. Então isso, acho que é a partir daí que se trava esse processo, né? Mas, mesmo assim, a prefeitura precisa ter uma solicitação, né? Para poder fazer a notificação, né? Então, é um processo interno da Secretaria de Planejamento lá, a gente não interfere nisso, mas o regramento foi feito dessa forma, né? Deixa eu entender mais uma coisa em relação à fiscalização. Se o fiscal passar no bairro e perceber lá que o mato está a 1,5 metro de altura, ele pode fazer a notificação? Não. Ele não pode fazer. O fiscal vai conferir se foi feito, né? Sim, A partir sim. da notificação. Acontece muito também em calçadas, né? Isso aí, eu já estou interferindo numa área que não é minha, né? Mas a fiscalização, eles têm feito também essas notificações para os proprietários que têm terrenos que não têm calçada, né? Em ruas que são pavimentadas, né? Então, isso é um problema bem grande também que a gente percebe na cidade, né? Cassiano, como é que é a demanda no verão das roçadas, então, nos espaços que são públicos, né? E aqui eu acho que a audiência logo lembra das praças, dos parques. Como é que é esta organização? O que se tem de estrutura pública dá conta? Dá sim. A gente, nesse período agora de férias que se encerrou, final de ano, né? Épocas de festas, então, calor, deu bastante chuvas, né? Isso aí foi tudo um incremento para o crescimento ser mais rápido, né, dessa vegetação. Então, a equipe é uma equipe terceirizada, né, que executa esse trabalho de roçada. Então, são cerca de 30 pessoas, né, entre roçadores, auxiliares, né, operador de trator que faz em áreas maiores, né. Então, a gente procura seguir um cronograma por bairro, né. Então, assim que conclui um bairro, já vai para o bairro ao lado, né, e vai seguindo em todas essas áreas públicas, né. Só em parques e praças nós temos 107 áreas públicas, né. Então, as avenidas, por exemplo, aqui Alberto Miller, né, tem quase 1 quilômetro de extensão, a Pasqualini, a Amazonas, IPs, a Benjamin tem mais de 4 quilômetros de extensão, né? Então, são agora essas ruas que foram municipalizadas, que era a RS 413, que agora é a Carlos Porfírio, né? Lá em São Bento, de conventos que tem cerca de 6 quilômetros, que é a Pedro Teobaldo Breitenbach. Então, são tudo áreas onde a gente está atuando, né? Para executar, então, a roçada nesses espaços, né? Então, além disso tudo, a gente teve agora no início do ano a preparação para a volta às aulas nas escolas, né, e creches municipais. Então, a gente teve que deixar esses espaços prontos para receber então as crianças, né, e os professores, né. A parte interna dos colégios e das escolas e creches também a limpeza é feita? Também é com essa mesma equipe, né. Então, posto de saúde, né, que nem eu falei, escolas, creches, parques, praças, campos de futebol, né? Todas essas áreas públicas que tem Parque dos Diques, que é enorme, o Parque Ney Arruda, lá o Barranco, agora que é uma área muito frequentada, né? Então as pessoas estavam de férias com essas crianças, então se aumentou a frequência da utilização desses espaços, né? Justamente a nossa ouvinte Helena, Maria Helena do bairro São Bento, ela fala sobre a Carlos Porfírio, em São Bento. Ela diz que a calçada está feia, inclusive a parada de ônibus está tapada de árvore. Nesse caso, a calçada é de competência do teu setor também? Sim, também. Exatamente. E
para dizer que a equipe está lá hoje trabalhando. Eles iniciaram na sexta-feira e estão lá hoje e eles pretendem concluir, né? Então, a partir da conclusão do serviço de lá, já estão indo para Conservas, Campestre, Olarias, Santo André e vai seguindo para aqueles bairros próximos, né? Cassiano, em relação à limpeza depois de enchente, por exemplo, e principalmente temporais, compreende também a tua pasta que atende? Sim, também O quanto gerou de desconforto isso? Já está regulado isso? Já conseguiram recolher tudo? Porque era muito lixo, né? Sim, já tá atendido, né? Então foi um período bem crítico para nós, muito intenso, né? Trabalhando até depois do horário, sábados, domingos, né? Pessoal trabalhando com máquina, caminhão, pessoal do departamento mesmo, empresas que prestam serviço nessa área de limpeza, então todos estavam afinados para tentar limpar e resolver esse problema o quanto antes, né? Nós tivemos também o temporal do meio ali de janeiro, que também tirou queda de árvore, deu uma bagunça aí na cidade, uma demanda ali naquela semana seguinte. Demais. E como caíram árvores, né? E essas árvores, muitas delas atingiram a rede, né, elétrica e que causou esse transtorno todo, né, de vários dias sem energia para muita gente, né? Então, foi lamentável. E essas árvores, a gente podia ver que elas já estavam comprometidas, né? Então, além daquele vento todo que deu, provocou isso, né? Ela já estava um pouco debilitada, acabou derrubando. Tinha árvores que caíram com a raiz inteira, né? No Parque dos Diques, árvores enormes caíram, né? Então, a gente passou vários dias trabalhando nessa frente também, porque ficava um aspecto horrível para a cidade, né? Então, o pessoal estava se deslocando ao trabalho, estava frequentando aqueles espaços públicos ali e viam aquele cenário, né? Muito triste. Tem uma questão que é uma questão de logística e também uma questão que se cobra muito em relação a onde a árvore é plantada, né? Principalmente para não atrapalhar e para que a gente não tenha não seja desabastecido com energia elétrica. Mas deve acontecer um replantio de árvores aí também, né? Porque tem muita coisa que caiu. Sim, a gente está frequentemente, né, conjuntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem tratado esse assunto aí e são plantadas várias mudas, várias árvores, né, em espaços que foram criados, por exemplo, no Ney Arruda, né? Então a gente está sempre prevendo algum tipo de árvore para plantar nesse local, até para dar sombra, né? A gente procura árvore com um tamanho um pouco maior, um porte um pouco maior, para conseguir que ela já tenha logo de sombra, né? Porque esses espaços precisam muito disso. Então, quando existe um local que precisa ser transplantado ou retirado alguma árvore, se procura então replantar ela em outro local, né? Para não perder ela, pelo menos, né? Cassiano, sobre as lixeiras nos espaços públicos, né, nas praças, nos parques, as pessoas estão atentas a isso? Eu lembro que não faz tanto tempo assim, essa era uma pauta muito comum aqui, a gente didaticamente explicando para as pessoas que tinha que levar o lixo no lixo, né? E se a gente tinha que explicar aqui é porque não estava funcionando. Qual é o cenário que a gente tem agora, uma vez que me parece que nunca antes se usou tanto esses espaços públicos. Talvez agora a gente também tenha mais, tem um embelezamento maior de espaços como o Parque Ney Santos Arruda, o próprio Parque dos Diques, praças nos bairros. Como que as pessoas estão reagindo a essa organização? Olha, é bem difícil. A gente tem uma equipe, então, que passa com uma certa frequência semanalmente para fazer a limpeza e recolher esse lixo que fica armazenado nessas lixeiras dentro de parques e praças, né? Mas é bem complicado, porque muitos não cuidam, né? E acabam deixando mesmo para a prefeitura, então, resolver essa questão, né? Ainda é uma frequente isso? É bem intenso, né? Bem difícil, né? Existe muito vandalismo, existe mau uso dos equipamentos, né? Então, a gente está sempre pensando em melhorar e aumentar a frequência para recolher, para limpar esses espaços, né? Porque as crianças, as famílias que frequentam esses locais e fazem bom uso
não merecem presenciar esse tipo de cenário, né? Muito bem, coordenador do Departamento de Serviços Urbanos da Prefeitura aqui de Lajeado, Cassiano Jung. Só passa o telefone lá da tua pasta, Cassiano. Se alguém ficou com mais dúvidas aí, se alguém quiser mais informações também, o e-mail ou o WhatsApp, como é que faz para conversar? Lá no departamento, então, o telefone é 3982-1033 ou por WhatsApp. Vou passar o número aqui. Importante, né? Porque as pessoas ainda podem ter ficado com alguma dúvida em relação ao cronograma, ao serviço de roçados. Foi bem importante, né, ali no início, porque a gente falou em relação à notificação, né? Então, pode fazer pelo sistema, pode fazer pelo WhatsApp também, não precisa se dirigir até a prefeitura para fazer esse trabalho, para fazer essa notificação. Tem mais uma questão ainda, né? Que um serviço que iniciou agora no início de janeiro, que foi o serviço de capina, que ele devido à licitação, que não saiu, né, e acabou não se formalizando, o serviço de capina em vias, né, na cidade iniciou agora dia 8 de janeiro. Então, já foi passado em 10 bairros, né. Hoje eles estão Florestal, indo para o Montanha, e vão seguir para Campestre e para o Santo André. A ideia, então, é que esse serviço de capina, que fica junto à via, ande junto com o serviço de roçada. Então, a equipe de roçada está nos espaços públicos, né? E a capina está nas vias. Então, para esse serviço andar junto e deixar o bairro bem limpo, né? Legal. Beleza, Cassiano? Tá bom. O WhatsApp tu tens, Cassiano? Eu não Ou sei. depois a gente atualiza Isso. para nossa audiência esse número do WhatsApp. E o fixo é o 3982 1033. 1033.